Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. É com grande prazer que a gente dá início a essa palestra, com um pouco de atraso. Agradeço a paciência de vocês. Eu queria dizer que essa palestra, tanto quanto o curso que está acontecendo às tardes aqui, são um esforço coletivo do departamento, do programa de pós-graduação em letras da PUC-Rio, do programa de pós-graduação de comunicação social da PUC-Rio e do departamento de letras e comunicação da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Um esforço, então, de juntar a convergência dessas três disciplinas, desses três que tem, né, representantes de pesquisadores que trabalham com essa perspectiva nesses três ambientes, e a gente, então, se juntou com o apoio do CNPq e da CAPES. A gente, então, está trazendo o professor com grande honra, um grande amigo, um pesquisador de altíssima importância, que a gente tem todo o prazer de receber aqui, professor Rod Watson, que vai hoje trazer, o curso é sobre heterometodologia. Essa palestra ela está focando principalmente numa perspectiva da heterometodologia para a comunicação, né? Como usar essa perspectiva, ainda pouco conhecida na área da comunicação, mais conhecida na área das letras, da linguística, né? E que a gente, então, traz para a gente conhecer um pouco mais dessa perspectiva. Com relação à dinâmica, eu gostaria que o professor pediu para que todos anotassem as perguntas, as questões que estivessem para o final, porque como vai ser gravado para depois a confecção de um DVD, a gente, então, vai deixar a fala toda e no final, então, a gente abre todo mundo falando também no microfone para que seja registrada, tá? Para que no final, então, ele atenda as perguntas. Obrigada, eu passo a palavra, então, para o professor Rod Watson. Muito obrigada. Obrigado, professora Adriana. É um grande prazer estar aqui hoje para fazer essa palestra, como parte de minhas atividades nesse período de visita às universidades brasileiras. Bem, vou começar a palestra falando de como entrei em contato com a etnometodologia e como eu vim a adotar pessoalmente esta perspectiva. Em seguida, falarei um pouco sobre a natureza básica da etnometodologia e de uma abordagem próxima a ela, que é a análise da conversa. Existem muitos pontos em comum entre as duas. A etnometodologia deu origem à análise da conversa. Hoje elas se bifurcaram e estão um pouco distantes uma da outra, mas ainda assim existem muitas semelhanças entre elas. Então, vou começar falando de modo biográfico sobre a etnometodologia e de como eu a vejo em termos práticos, intelectuais e analíticos. Depois disso, vou falar um pouco sobre o que vem a ser a etnometodologia e de como ela fornece um ponto de vista particular sobre a comunicação. Se eu tiver tempo no final, vou falar um pouco sobre uma aplicação particular da etnometodologia que está ganhando o mundo e que é a aplicação da etnometodologia à tecnologia da informação, a tecnologia da comunicação, ICT, como chamamos em inglês. E vou tentar mostrar como a etnometodologia contribuiu para compreender a interação humano-máquina em locais de trabalho e em ambientes domésticos. Esse tipo de coisas, apenas para dar um exemplo das aplicações da etnometodologia. Mas antes disso, vou trabalhar um pouco sobre comunicação textual, referindo-me à boa e velha comunicação por carta, escrita em papel. Ok, este é o esquema geral para esta palestra. Como esta palestra está sendo transmitida ao vivo, não sabemos para quem. Acho que o que temos que fazer é dar uma palestra que continue direto até o fim, sem interrupções para a discussão.
O que vou fazer é deixar um tempo razoável no final desta palestra para que vocês possam fazer perguntas. E, é claro, o que é muito importante, fazer críticas. Isto é a vida acadêmica, e a vida acadêmica é construída em cima de críticas. Todas as ideias na vida acadêmica requerem críticas, pois de outra forma as ideias permanecem iguais e nunca serão melhoradas, nunca serão corrigidas ou aperfeiçoadas. Portanto, podem fazer críticas, elas não me incomodam. Eu vou gostar de ouvir e dar uma resposta. E vamos ver onde isso nos leva. Na Inglaterra, a vida acadêmica é muito orientada pelo debate. E eu já estou acostumado com isso. Ok, vou começar então falando um pouco sobre como eu conheci a etnometodologia e de como eu vim a pensar seriamente no tipo de fenômeno que a etnometodologia e a análise da conversa focalizam. É por aqui que eu gostaria de começar. Quando eu era um estudante de graduação, e eu acredito que a maioria de vocês aqui sejam estudantes de graduação em comunicação, eu era um estudante de graduação em sociologia. E depois, como estudante de pós-graduação, eu tive como um de meus professores um sociólogo muito famoso chamado Norbert Elias, que veio da Alemanha e começou a dar aulas na Inglaterra. Elias costumava falar sobre coisas muito amplas. Ele falava sobre o processo civilizatório, sobre o aumento do controle normativo na sociedade ao longo de vastos períodos históricos. Este é o grande quadro geral. Mas Elias também falava de pequenos quadros. Ele falava de coisas como polidez, cortesia e regras morais na interação cotidiana. Não só da sociedade vista como um todo, na perspectiva dos séculos, mas ao invés disso, ele também via como as pessoas interagiam umas com as outras em relações interpessoais, face a face, na sua comunicação interpessoal. E ele tinha coisas muito interessantes para dizer a respeito de coisas a que normalmente não prestamos atenção, como o uso de garfo e faca. Ele fez toda uma análise histórica do uso do garfo e da faca, por exemplo. Uma análise histórica de uma coisa realmente muito pequena. Outra pessoa que me ensinou quando eu era estudante de graduação foi Anthony Giddens, também sociólogo. Minha formação foi inteiramente em sociologia. Que me falou sobre a obra de Erving Goffman. Goffman era um antropólogo canadense que se tornou um professor de sociologia nos Estados Unidos. Goffman falou sobre aquilo que ele chamou de condutas comunicacionais. E isso, dizia Giddens, era o centro de sua perspectiva, o olhar para as condutas comunicacionais, que são o tipo de comportamento, o tipo de ação que as pessoas produzem que carrega um elemento comunicativo para o receptor, ou seja, as outras pessoas que também estão presentes. Principalmente, Goffman disse, o que comunicamos é uma impressão particular de nós mesmos, como pessoas competentes, que respeitam as regras, decentes, confiáveis e assim por diante. Nós apresentamos, se vocês preferirem, uma imagem de nós mesmos para os receptores, para os outros com quem estamos presentes. Uma imagem favorável, é claro.
Mas as coisas podem dar errado, é claro, como surgir uma informação inconsistente com o que está sendo apresentado. Mas vocês podem ver que Goffman está mostrando como as pessoas apresentam uma imagem de si para os outros. Assim, para Goffman, havia elementos em todas as condutas que eram comunicativas. E por isso, ele chamava todas as condutas, todas as práticas, todas as ações sociais de condutas comunicacionais. Ou seja, toda ação social é essencialmente comunicativa. Isso tudo me pareceu muito interessante, mas ao mesmo tempo, achei um pouco trivial. Meio sem importância, apenas coisas do dia a dia, coisas que no fundo eu já sabia. Essa era a minha visão naquela época. Eu estava muito mais interessado em ver a sociedade como um todo, e ver a sociedade como um todo com relação à história, a partir das grandes teorias de Durkheim, Marx e Weber, e de pessoas como eles. E eu vi essas pequenas vinhetas da sociedade, essas aparentemente pequenas miniaturas da sociedade, como se elas fossem secundárias, como se apenas dessem um colorido às grandes categorias da sociedade, e isso era tudo. Então eu vi um filme, e aqueles que estiveram aqui nas outras palestras vão se lembrar que usei esse exemplo antes. O filme se chamava O Terceiro Homem, um filme em inglês feito depois da Segunda Guerra Mundial. O diretor foi Carol Reed. Orson Welles e Joseph Cotten eram os protagonistas, e o filme era sobre um escritor americano interpretado por Joseph Cotten, que veio a Viena depois da guerra. Viena, na Áustria, e depois da Segunda Guerra Mundial, Viena havia sido muito destruída. Grandes áreas dela estavam simplesmente arrasadas. Haviam sido bombardeadas e estavam em ruínas. Então, o lado visual desse filme era impressionante, ver Viena nessas condições. E Joseph Cotten veio a Viena para procurar por um velho amigo que tinha estado com ele no exército. E este amigo tinha cuidado dele no exército e protegido ele. O nome do amigo era Harry Lime, e Lime foi interpretado por Orson Welles. A maior parte do filme trata de Cotten tentando encontrar Harry Lime, porque Lime era muito esquivo. Ninguém sabia exatamente onde ele estava, e as pessoas ficavam muito nervosas só de falar nele, e Cotten não sabia por quê. Lá pelas tantas, ele descobre por quê. Harry Lime é um traficante do mercado negro. Ele estava vendendo medicamentos para hospitais em Viena, e estavam desesperadamente precisando deles, porque havia muita gente ferida. E ele ouve que algumas dessas drogas estão contaminadas, que elas foram feitas ilegalmente e foram vendidas por Lime a um preço muito alto, e que elas estão contaminadas. Elas são um veneno. E Cotten ouve algo, não me lembro exatamente dos detalhes do filme, que Lime vendeu drogas contaminadas para um hospital de crianças e que muitas crianças morreram porque as drogas estavam contaminadas, eram veneno. Bem, lá pelas tantas, Cotten encontra Harry Lime e o confronta com isso. Como você pode fazer isso? Todas aquelas crianças morreram. Como você pôde fazer isso? Tantas pessoas morreram por causa dessas drogas contaminadas. E Harry Lime leva Cotten para uma das poucas construções remanescentes de Viena, que era uma grande roda gigante, na qual se entra, se dá a volta, e lá de cima se pode ver toda a cidade, de uma grande altura. E eles foram até o topo da roda gigante, ela girou, e eles foram até lá em cima. E eles olharam para baixo, e Harry Lime diz: olhe para eles lá embaixo.
Ele apontava para a multidão de pessoas caminhando pelas ruas de Viena. Olhe para eles lá embaixo, ele disse. Eles são insetos. Eles são formigas. Eles são apenas um grande enxame. Quem se importa se algumas centenas ou alguns milhares desaparecerem? O mundo mudaria? Não. Quem se importa se alguns deles desaparecerem? E eu comecei a pensar, sim, isso é uma coisa muito interessante. O que desaparece quando se chega ao topo da roda gigante? Eu era muito jovem, e isso é uma ideia bastante ingênua, é claro. Mas eu comecei a me perguntar o que desaparece quando você vê as coisas lá de cima. E é claro, o que desaparece é aquilo a que poderíamos chamar de dimensão humana das pessoas. As pessoas por elas mesmas, como elas são, quais são suas características e, acima de tudo, as pessoas e aquilo que elas estão fazendo. Quais são suas atividades lá embaixo? O que exatamente elas estão fazendo? Se elas estão fazendo fila para comprar sorvete, se alguém está passeando com a namorada, as ações e práticas específicas que elas realizam. Esta foi uma das coisas que eu percebi que estavam faltando. Eu pude perceber que, lá das alturas da roda gigante, você não poderia ver realmente as identidades das pessoas, que concepção elas tinham de si mesmas, como elas transmitiam uma impressão de si mesmas para os outros, como Goffman indicou. Além disso, há algo mais que você não consegue ver. Não apenas o que elas estão fazendo, mas o sentido que elas atribuem a estas práticas. As atividades, quaisquer que sejam, carregam sentidos para as pessoas. Sentidos culturais, como comprar e vender coisas, sair para passear, paquerar, sair com a namorada, etc, etc. Todos estes significados, é claro, desaparecem se você vê as coisas do topo da roda gigante. Você só vê padrões lá embaixo. Você não vê as pessoas, você não vê suas atividades, você não vê as identidades transmitidas por essas atividades, e você não vê outros significados que as atividades carregam. E é claro, se estamos falando de transmitir uma impressão para os outros, outra coisa que desaparece é a dimensão comunicativa de tudo isso. A dimensão comunicativa das ações. Porque todas as ações trazem consigo um aspecto comunicativo. Elas são, se vocês preferirem, quando nós agimos na vida cotidiana, quando nós caminhamos pela rua, nossas ações carregam um conteúdo comunicativo. Os sentidos são carregados e comunicados através dessa maneira que temos de fazer as coisas enquanto comunicamos aquilo que estamos fazendo. Então, por exemplo, Goffman fala de externalização. Externalização é o que poderia ser chamado um gesto na situação. Se vocês repararem em algo que viram na rua, um rapaz negro se aproximando de uma mulher branca na rua, o que, em termos de estereótipo nos Estados Unidos, é algo ameaçador, mas se ao invés disso, o rapaz negro segura uma nota de $1, se aproxima dela segurando uma nota de $1, saindo da cabine telefônica, fica claro que o que ele deseja da mulher branca é troco para sua cédula. Fica claro que isso não representa uma ameaça. Ela não está sendo ameaçada. É um pedido. Por favor, madame, a senhora tem troco? Por exemplo, para que ele possa usar o telefone que só aceita moedas. Este é um exemplo bastante claro de alguém indicando em que tipo de atividade está envolvido.
Não é uma ameaça. Não há perigo envolvido. É simplesmente um pedido de troco. E é por isso que o rapaz segura sua nota de dólar à sua frente. Isso é um gesto na situação. Um gesto comunicativo muito amplo. Muito frequentemente, os aspectos comunicativos das ações são muito mais sutis, incorporados e contextualizados, mas eles sempre estão presentes. Você apenas tem que trazê-los à luz. Então, eu comecei a pensar. Ok, então quer dizer que com estas perspectivas, chamadas de macro, nós perdemos essas dimensões que significam ser um ser humano. Nós perdemos essas dimensões da interação, de como as pessoas interagem umas com as outras. Como padrões de interação são construídos pelas pessoas e o que elas fazem no nível do chão na vida cotidiana. Então, eu comecei a pensar que coisas como o uso do garfo e faca, coisas como o manejo da impressão e apresentação do selfie, que essas coisas eram muito mais importantes do que eu pensei que elas eram antes, quando ouvi Elias e Goffman falando sobre isso. E eu pensei, o melhor a fazer, se você está no topo da roda gigante, é esperar a roda chegar ao nível do chão e começar a ver o que as pessoas estão fazendo no nível do chão, quando sua cadeira na roda gigante estiver lá embaixo, junto ao chão. E se você for ver as coisas deste lugar, o que desapareceu antes foi reabilitado. As pessoas e suas ações. As pessoas e as identidades que elas mostram quando estão fazendo essas coisas. Pessoas não apenas agindo, mas interagindo, agindo conjuntamente. A comunicação é necessária para tudo isso. Eis o porquê de eu ter começado a pensar que precisamos prestar atenção muito mais seriamente às chamadas pequenas figuras. E a etnometodologia é ainda mais radical do que isso. Ela diz simplesmente que precisamos esquecer a distinção entre os níveis micro e macro, porque ela não funciona. Mas se você sustenta essa posição e, como um macroanalista, vê tudo de cima da roda gigante, você precisa perceber que suas teorias macro estão fazendo alguns fenômenos cruciais da vida desaparecerem. E, portanto, com relação a essas grandes teorias, o inventor da etnometodologia, Harold Garfinkel, sempre costumava fazer a mesma pergunta. O que está faltando? O que desaparece quando vamos ao topo da roda gigante? E como podemos fazer para resgatar ou recolocar aquilo que foi perdido? Bem, uma coisa que você pode fazer é, como eu disse, descer para a parte de baixo da roda gigante. Mas mesmo assim, há um problema. Você não pode ficar na roda gigante. Você precisa sair dela e participar dos contextos sociais em que as próprias pessoas estão envolvidas, entrando em filas para comprar sorvetes ou, falando mais sério, para comprar comida. Como as pessoas falam umas com as outras? Como elas pedem uma informação? Como um policial dá essa informação? E assim por diante. Você precisa participar de todos esses contextos e ver esses contextos pelo lado de dentro. É isso que a etnometodologia diz. Você precisa entrar em um contexto social e ver este contexto pelo lado de dentro. Você precisa olhar para uma perspectiva interior. E por este termo, quero dizer, olhar para como as próprias pessoas compreendem aquele contexto, como elas compreendem aquela situação e como elas descrevem a situação para si mesmas e para os outros. É preciso sair da roda gigante. Se você ficar na roda gigante, você está preso em uma pequena cela. É preciso sair e participar, e tanto quanto possível, pertencer às situações que você está estudando.
Então, você terá menos chances de cometer um erro ao descrever a situação. Você terá menos chance de impor suas próprias definições à situação pesquisada, enquanto as próprias pessoas não compartilham essas definições. Há duas abordagens que competem entre si a respeito da interação social. Há muitas das assim chamadas teorias macro e muito poucas teorias micro. Há duas teorias micro, e se eu uso a distinção micro e macro, é apenas por conveniência. Mas as duas teorias que olham para o que é normalmente chamado pelos sociólogos de microfenômenos são uma que é chamada de interacionismo simbólico, derivada da filosofia de George Herbert Mead, o filósofo pragmatista, e a outra é a etnometodologia, que foi inventada, como eu disse, por esse sujeito nos Estados Unidos, Harold Garfinkel, and derived from the basis of Alfred Schutz, who was a phenomenologist. Okay, then. Garfinkel said that we don't Nós, etnometodólogos, não olhamos para o modo como as pessoas definem a situação. Qual é a definição da situação das pessoas? Nós não vemos o que elas veem nos contextos em que elas participam. Nós não simplesmente olhamos para o conteúdo da identidade que elas querem portar. Ao invés disso, nós olhamos para o como, ou seja, como elas se identificam entre si, através de que meios elas chegam a ter uma definição compartilhada da situação. Como elas chegam a ter uma definição compartilhada das identidades de cada um. Nesta situação em que estamos, por exemplo, podemos nos fazer a mesma pergunta. Como? Como é que vocês vieram a me ver como palestrante? Alguém dando uma palestra ou uma conferência para vocês. E como eu vim a ver vocês como membros da audiência, consistindo de estudantes e de alguns funcionários, talvez professores? Como nós vimos isso acontecer? É claro que o como é múltiplo e complicado, em parte devido ao fato de que eu estou falando e vocês não. Mas estas coisas são premissas da distribuição de identidades entre eu e vocês. Eu estou de pé, vocês estão sentados. Eu estou mais longe de vocês do que cada um de vocês dos outros. Cada uma destas coisas indicam aquilo que Adam Kendall chamou de sistema F, indicam uma distinção, uma divisão de trabalho entre eu e vocês. Podemos tomar isso como dado. Podemos apenas assumir isso como algo natural. Mas o fato, para a etnometodologia, é que nós produzimos essa situação. Nós produzimos colaborativamente esta situação. Nós a realizamos no sentido de torná-la real. E então, nós entenderemos o que acontece em termos da situação que produzimos juntos. De que modo, por exemplo, comigo falando e vocês sentados em silêncio, nos ligamos às identidades que distribuímos? Agora, no interacionismo simbólico, na minha opinião, o como não é realmente bem analisado. O interacionismo simbólico vai lhe dizer qual a definição da situação. Isto aqui é uma palestra, por exemplo, e vai lhe dar a substância desta definição da situação. Vai nos dar a substância,
o conteúdo das diferentes identidades que tivermos juntos e vai olhar para as consequências dessas identidades, ou rótulos. Mas não olhará, como a etnometodologia faz, para o como nós chegamos até esta definição. Em primeiro lugar, a definição da situação, a distribuição das identidades, o como isso acontece, que mecanismos, que ferramentas, que instrumentos empregamos juntos para produzir esse senso de ordem social nessa situação social particular. Para mim, a etnometodologia lida muito bem com o como. A etnometodologia diz e mostra em cada um de seus estudos que o modo pelo qual nós chegamos a uma compreensão compartilhada da situação, uma definição compartilhada da situação, é claro que envolve comunicação e linguagem. Ela envolve aquilo que poderíamos chamar de utilização de mecanismos de cultura compartilhada. Porque para a etnometodologia, a cultura não consiste apenas de normas e valores e itens morais. Ela consiste também de coisas constitutivas, ou seja, consiste de modos de produção de sentido a partir de situações e nos permite definir essas situações. Então, nós temos instrumentos culturais, a que Garfinkel chamou de compreensão sociológica prática, que nos permite compreender uma situação e que permite identificá-la como uma palestra, com um palestrante, estudantes, operadores de câmera, intérpretes, etc. Temos na etnometodologia uma noção que chamamos de etnométodo, os métodos culturais usados pelas pessoas para fazer sentido das situações e, dessa forma, agir de modo apropriado nessas situações. Então, o sentido que fazemos de uma situação está construído em nossa ação, na medida em que a ação é apropriada ao contexto. É disso que trata a etnometodologia. É claro que existe um debate que é frequentemente chamado de debate cognitivista. Os cognitivistas têm um modelo diferente sobre os processos de produção de sentido, um modelo individualista que diz que nós produzimos sentido não por pertencermos a uma cultura compartilhada e não usando um conhecimento culturalmente fundamentado, que poderíamos chamar de saber como. Mas, ao invés disso, que nós produzimos sentido das situações psicologicamente ou cognitivamente, através do processamento de informação na cabeça, enquanto recebemos sensações dos olhos, do nariz, dos ouvidos, dos sentidos, e nosso cérebro processa essas sensações, informações que nós recebemos, no sentido que atribuímos a uma situação. Percebemos sensações, o cérebro processa essas informações e produzimos uma identificação de algo como sendo uma palestra. Bem, a etnometodologia argumenta contra o modelo cognitivista. A etnometodologia concorda com os cognitivistas que os seres humanos são detectores de padrões muito ativos. Mas sobre como eles detectam esses padrões, a etnometodologia é bastante diferente de um modelo cognitivista. A etnometodologia diz: a razão pela qual podemos nos comunicar com os outros é porque compartilhamos os mesmos mecanismos, as mesmas técnicas culturais, os mesmos métodos de racionalização cultural, de modo a chegar a uma definição particular de uma situação particular, com pessoas particulares e modos particulares de agir naquela situação.
Now, this knowledge how, Este saber como involves envolve o saber como se comunicar com os outros. as well. So, we have Temos here, aqui, then, então, an na etnometodologia e análise da conversa, um modelo anticognitivista sobre como fazemos sentidos das situações, como nos comunicamos uns com os outros nessas situações. Temos um modelo cultural a respeito da detecção humana de padrões, ao invés de um modelo psicológico reducionista. A etnometodologia é essencialmente uma forma de sociologia, e ela se posiciona contra a sociologia tal como é feita no topo da roda gigante. Sociologias que lidam com grandes teorias da sociedade como um todo. Quando você olha para essas teorias, você percebe que elas têm uma visão particular do que sejam os membros da sociedade. Esta visão, este modelo a respeito dos membros da sociedade, é a de um imbecil cultural, como Garfinkel os chamou. O membro da sociedade é visto como uma espécie de fantoche, sem capacidade de raciocinar, sem capacidade de interagir com os outros, sem capacidade de fazer nada, exceto responder às forças abstratas da sociedade como um todo, que vão empurrar aquela pessoa por aí. Durkheim, o sociólogo, tendia a ver as pessoas dessa maneira. Ele tendia a dizer que se é que elas tivessem algum conhecimento acerca de sua própria sociedade, esse conhecimento seria uma ilusão, seria errado. Ou seja, nós temos uma visão da sociedade na qual os seus membros não podem raciocinar, não podem fazer escolhas, não podem definir suas situações, não podem se comunicar com os outros. A imagem absurda de muitas dessas teorias macro é que, para elas, a sociedade é composta por membros que não podem se comunicar entre si. E mesmo assim, mesmo que elas não se comuniquem entre si, elas conseguem manter a ordem social funcionando. Assim, nós temos essa imagem do membro da sociedade como uma espécie de alien, isto é, não é alguém que nós reconheçamos como uma pessoa de verdade. É por isso que a etnometodologia diz que você deve olhar para o que as pessoas dizem e fazem em circunstâncias reais. Isso é o que deve acontecer, ao invés de simplesmente aceitar a imagem que os teóricos nos pintaram de suas poltronas e de suas bibliotecas. Então, nós temos uma situação na qual a etnometodologia tenta corrigir esta visão do membro da sociedade como um imbecil cultural. A ideia do imbecil cultural vem do alto da roda gigante. Se você descer e sair da roda gigante, você vê que as pessoas de fato se juntam e cooperam e colaboram para produzir sentido em suas situações. Elas se comunicam umas com as outras de modo muito ativo. Elas não são fantoches, elas agem proativamente, muitas vezes, nas situações comuns de suas vidas cotidianas. E elas fazem isso de modo competente, reconhecível, porque elas usam este saber cultural do qual eu estava falando. Então, a ideia de um membro da sociedade que a etnometodologia tem é aquilo que se pode chamar de um modelo da competência.
Um modelo que descreve alguém, um membro, que é capaz de produzir cursos de ação competentes. Uma pessoa que pode ser compreendida. Uma pessoa que possui saber cultural e que usa este saber em suas interações cotidianas. Assim, vocês podem julgar a competência das pessoas pelo tipo de interação que elas produzem. Às vezes, elas mostram até mesmo um pouco de incompetência, como uma pessoa estrangeira, por exemplo, mas muito frequentemente, o que elas mostram é competência. Assim, você tem uma visão muito diferente do lado de baixo da roda gigante. Do lado de baixo da roda gigante, você pode ver os detalhes de como elas abordam umas às outras. Como as pessoas se comunicam umas com as outras. E você pode olhar para os detalhes dessa comunicação. Assim, no coração da etnometodologia está o uso da linguagem. A etnometodologia focaliza o uso da linguagem, considerando que ele está no cerne da produção de sentido sobre o mundo. Então, por exemplo, nesta situação, o termo palestra, ou o termo conferência, é um termo linguístico, é claro. É um termo que é uma externalização para o que estamos fazendo agora. E para a etnometodologia, nós fazemos sentido do mundo usando a linguagem em situações particulares, usando descrições linguísticas, definições linguísticas em uma situação particular. Para a etnometodologia, a linguagem é importante pelo menos pelos seguintes motivos. Por linguagem, eu quero dizer o uso da linguagem, a maestria com que as pessoas usam sua linguagem em situações cotidianas. Em primeiro lugar, a linguagem não é apenas um fenômeno social, mas um complexo conjunto de práticas sociais. Em outras palavras, existe na Inglaterra uma distinção entre o que as pessoas dizem e o que as pessoas fazem. Meu pai costumava me dizer: quanto mais velho eu fico, mais eu deixo de ouvir o que as pessoas dizem e mais passo a observar o que elas fazem. Não é um mau conselho para a vida cotidiana, mas filosoficamente, a distinção não se justifica. Embora ele tivesse uns 80 anos e não estivesse realmente ciente da filosofia, mas isso não se sustenta. Porque dizer coisas é também fazer coisas. Você saúda alguém. Uma saudação é uma ação, e ela é linguística. Dar adeus também é uma ação. Você pode ameaçar, verbalmente ou não verbalmente. Eu falo de uso da linguagem em ações não verbais também. Você pode ameaçar as pessoas. Ou você pode cumprimentá-las. Você pode avaliar o que elas estão fazendo. Todas essas coisas são ações linguísticas. Ações linguísticas podem ser chamadas, algumas pessoas as chamam de atos de fala. Pessoalmente, eu não gosto desse termo. Basicamente, elas também são uma forma de ação social. Ou seja, se estamos definindo a nossa situação juntos, estamos realizando uma atividade que é, em muitos sentidos, linguística. Ou seja, a linguagem não é apenas uma coisa na sociedade. Ela é um vasto conjunto de práticas e de ações sociais. Como um conjunto de práticas sociais, a linguagem contém em si a organização social. E a linguagem também é socialmente organizada. E, particularmente, há uma organização interacional. Há um vasto conjunto de convenções culturais, de métodos e técnicas sociais para falarmos juntos, como em uma conversa. E isto é o que a análise da conversa estuda.
Em terceiro lugar, quando pensamos nas instituições da sociedade, a lei, a medicina, a educação, o mundo do trabalho em geral, precisamos considerar que estas coisas são, ao menos em parte, frequentemente, em grande parte, modos de falar. Então, quando falamos de medicina, é claro que a medicina envolve exames físicos, o que também é uma atividade comunicativa, mas frequentemente a medicina envolve falar com outras pessoas. O médico fala com o paciente. O médico fala com a enfermeira sobre o paciente, esse tipo de coisa. Então isso, em outras palavras, quer dizer que muito do que acontece nessas grandes instituições da sociedade, como a medicina, muito do que acontece são fenômenos orais, fenômenos comunicativos. E esses fenômenos comunicativos têm sua própria organização. Na interação entre médico e paciente, há uma preferência normativa e uma técnica para o médico falar com o paciente e para o paciente falar com o médico. Estas técnicas e normas envolvem o que chamamos de uma organização de preferência, na qual há uma preferência para que o médico faça as perguntas, uma preferência normativa, que o médico faça as perguntas e uma preferência normativa de que o paciente forneça as respostas. Então, há uma distribuição das preferências de acordo com as identidades, entre perguntar e responder. Em consequência, se o paciente quiser fazer uma pergunta para o médico, ele ou ela, frequentemente, precisa fazer uma pergunta prévia, precisa pedir permissão ao médico para que possa fazer sua pergunta. Você ouve isso com muita frequência em gravações de interações entre médicos e pacientes. O paciente diz: doutor, posso fazer uma pergunta? E o doutor concede a permissão para que a pergunta seja feita. Sim, você pode. E então vem a pergunta: meu problema é sério? É câncer? Ou o que quer que seja. Então, de modo a fazer uma pergunta, para lidar com esta não preferência de que o paciente inicie uma pergunta, o paciente precisa pedir permissão para poder fazer a pergunta que ele ou ela deseja. Ou seja, para fazer uma pergunta, o paciente tem que fazer outra pergunta antes, que é essencialmente uma solicitação de permissão que o médico deve atender. Há, então, uma sequência de 3 enunciados aqui. Que, na verdade, são 4. Doutor, posso fazer uma pergunta? Primeiro enunciado. O segundo enunciado: sim, você pode. É câncer? Terceiro enunciado. E o médico diz: não, não é, não se preocupe. Este é o 4º enunciado. 4 ações sociais em sequência. E todas elas se referem a esta regra de não preferência pelas perguntas do paciente. A etnometodologia olha para essas técnicas interacionais e comunicativas para como as regras de preferência operam, para como as pessoas interagem com essas regras de preferência. Dessa preocupação surgiu algo chamado de análise da conversa. A análise da conversa começou com a etnometodologia e, a partir daí, seguiu seu próprio caminho. E a análise da conversa começou a ver como as pessoas falam juntas, em seus próprios termos. Ela começou focalizando no como, assim como a etnometodologia. E o que a análise da conversa fez foi olhar para algo que é muito importante em todas as sociedades e em todas as culturas,
mas que quase nunca havia sido estudado, nem pela antropologia, nem pela sociologia. É uma coisa tão familiar que ninguém nunca olha para ela. Há uma outra coisa chamada sistema de troca de turnos. Quando falamos uns com os outros, tomamos turnos de fala. Cada pessoa fala de uma vez, e os falantes alternam seus turnos ao longo da conversa. Então, temos que, em uma conversa entre duas pessoas, AB, 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 onde A usa seu turno de fala, B toma seu turno de fala, A retoma seu turno de fala. O sistema de troca de turnos é muito comum na sociedade, mas quase nunca é estudado. Muitos jogos e esportes são praticados dentro de um sistema de troca de turnos. Tênis, por exemplo. Semáforos operam segundo o sistema de troca de turnos. Filas ou listas de espera são um sistema de troca de turnos. Há um grande número de sistemas de troca de turnos em cada sociedade. E estes sistemas de troca de turno são tão tomados como dados que nem mesmo cientistas sociais ou analistas de comunicação se dão conta de que eles existem. Então, o que temos agora é que a análise da conversa começa a olhar para o sistema de troca de turnos usado para falarmos uns com os outros. Nós todos usamos o sistema de troca de turnos. Nós todos o conhecemos. Mas antes da análise da conversa, o sistema de troca de turnos na conversação nunca tinha sido estudado de modo sistemático. Vamos olhar para uma estrutura de turnos usada na conversação. Uma coisa chamada par adjacente. O par adjacente é basicamente uma estrutura interacional de dois termos em uma conversa. O primeiro termo é uma pergunta e o segundo, uma resposta. Por exemplo, aqui vai um. O primeiro termo é um convite e o segundo é uma aceitação ou uma recusa. O primeiro termo é um pré-anúncio e o segundo um anúncio. Não, desculpem, não é isso. O primeiro termo sendo um anúncio e o segundo a recepção desse anúncio. Este é um exemplo bastante simples de dois enunciados conectados a um sistema de troca de turnos em uma conversação. Claro que nem todas as conversas consistem de pares adjacentes, mas vocês podem encontrá-los com muita frequência. Na língua inglesa, há algo como 3.000 deles. Se você começa a analisar pares adjacentes, como promessas, convites, perguntas e respostas, saudações, todo tipo de coisas, você cobre uma boa parte das atividades conversacionais das pessoas. Os pares adjacentes têm as seguintes propriedades: conexão de enunciados 2 a 2, pergunta, um enunciado, resposta, o outro enunciado. Em segundo lugar, diferentes falantes produzem os diferentes enunciados. A pessoa que pergunta não é a mesma que responde, a não ser que seja uma pergunta retórica, o que é uma estrutura muito especial. Se alguém faz um convite, outra pessoa aceita ou recusa o convite. Os dois enunciados estão colocados de modo adjacente. Eles estão juntos um do outro. Finalmente, há propriedades específicas de cada tipo. Por exemplo,
Uma sequência de para adjacente do tipo despedida termina uma conversação. Ela é o seu fim, enquanto uma sequência de convocação não termina a conversação. Como mães e pais chamando seus filhos que estão brincando na rua. Johnny é o nome dele. Yeah, é a resposta. Venha tomar seu chá. Esse é o tipo de para adjacente de convocação. Johnny é chamado, responde mostrando sua disponibilidade para conversar e aguarda a outra fala. Venha tomar seu chá. E Johnny deve vir tomar o chá. Cada para adjacente tem propriedades particulares próprias. Convocação é diferente de despedida e assim por diante. This gives us all kinds of interest. So let's move on to textual analysis. Isso nos traz todo tipo de questões interessantes. Vamos falar agora um pouco de análise textual. Eu tive um projeto de pesquisa sobre algo que pode parecer trivial, e talvez seja, mas não para as organizações beneficentes que enviam cartas para as pessoas. E o que essas instituições querem que as pessoas façam é abrir suas cartas e ler seus apelos. Mas muitas pessoas, quando recebem uma carta e veem que é de uma instituição de caridade, elas simplesmente jogam fora, elas nem mesmo abrem. Então, é interessante se perguntar por que as pessoas abrem as cartas, se é que abrem as cartas. Por que elas fazem isso? Eu encontrei alguns resultados interessantes desse projeto. Nós olhamos as pessoas dentro de suas casas, com videotapes, no momento em que o correio chegava às suas portas. Muitas ocasiões envolviam pares adjacentes quando se tratava de abrir cartas. Assim, a primeira parte do par adjacente consiste em olhar o envelope pelo lado de fora e se dizia boas notícias, ou uma pergunta, ou convite, algo assim. E a pessoa abria o envelope para saber de que notícia ou convite se tratava. Assim, uma maneira poderosa de fazer alguém abrir um envelope é colocar a primeira parte de um par adjacente no envelope e a segunda parte dentro do envelope. Ou seja, você tem que abrir. Uma outra coisa que encontramos foi sobre como as pessoas são endereçadas no envelope. Meu nome, por exemplo, é Rod Watson, Rodney Watson. Mas Rodney é meu segundo nome. Meu primeiro nome é David. Muitas pessoas são assim. Então, se uma carta está endereçada para David e não para Rod ou Rodney Watson, eu simplesmente deixo-a para lá. Não é exatamente para mim. Em outras palavras, como personalizar uma carta é algo muito importante. Saber quais são as técnicas para personalização é algo muito importante. O próximo meio de fazer as pessoas abrirem cartas é dirigir-se a uma categorização que você sabe que elas têm. Então, por exemplo, se você é um apreciador de pássaros, se você alimenta as aves, gosta de vê-las em seu ambiente natural, se alguém quiser que você abra o envelope poderia endereçar esta categorização, dizendo algo como: o que você pode fazer para ajudar as aves? Ou, o que você pode fazer pelo meio ambiente? E o que seria isto? Você precisa descobrir abrindo o envelope. E você descobre que precisa doar dinheiro, ou um pouco do seu tempo, o que seja.
Outra coisa, listas. Listas geralmente vêm em 3 termos. Quando Júlio César conquistou a Inglaterra, ele descreveu sua vitória dizendo: eu vim, eu vi e eu venci. Uma lista de 3 termos. Muitas listas têm 3 termos. Então, no envelope, aparecem 2 termos, para que você determine a natureza da lista. Mas o terceiro termo da lista está no envelope, que você tem que abrir para ter o contraste ou a combinação. Muitas vezes, uma das coisas que você vê é que a informação no envelope é informação sequencial, que inclui algo que você deve fazer depois, ao abrir o envelope, ou então categorizando você, atribuindo a você uma categoria com a qual você se identifique, como a de apreciador de pássaros. Outra coisa que se vê é o formato de charada, ou o formato charada-solução. A charada deve estar escrita no envelope, e você deve abri-lo para encontrar a solução. Se o texto no envelope coloca a primeira parte de um par adjacente, se o texto no envelope endereça você de alguma forma com a qual você se identifique, se ele endereça você como receptor de uma maneira que você reconheça, se ele envolve uma lista que você precisa completar abrindo o envelope, se envolve contrastes ou combinações, ou charadas, cuja solução requer que você abra o envelope, tudo isso maximiza as chances de que você vai abrir aquele envelope. E, é claro, a instituição de caridade, se for este o caso, pode pedir dinheiro a você. É claro que isso não é usado só pelas instituições de caridade, mas pela publicidade também. Tenho que parar daqui a pouco. Este projeto analisou o correio de papel que é impresso e entregue pelo carteiro ou carteira. Mas vocês podem ver que na internet, muitos dos anúncios e figuras que você recebe envolvem o mesmo tipo de coisa. Envolvem anúncios, anúncios de notícias, envolvem ofertas, e ofertas envolvem uma resposta. Se alguém faz uma oferta, você aceita ou rejeita. Para saber que oferta é essa, você tem que abrir o arquivo. Clicar no botão e ver que oferta é essa. Quando um anúncio publicitário, seja de instituição de caridade ou um anúncio comercial qualquer, ocorre na internet, ele se organiza exatamente da mesma maneira. Pares adjacentes, categorizações, formato charada-solução, exatamente a mesma coisa que no correio de papel. Esta é uma das coisas que temos que levar em conta, que as pessoas consideradas nos termos dessas teorias macro de que falei antes, elas são frequentemente categorizadas por hipérboles, que superdramatizam e exageram os fenômenos. Os fenômenos até podem ocorrer e que deriva da base de Alfred Schutz, que era um fenomenologista. Garfinkel disse que algumas pessoas dizem, Sherry Turkle, por exemplo, que as identidades foram completamente transformadas na internet. Elas assumem uma forma diferente. A vida familiar, a vida no trabalho, a vida institucional e etc. A internet é vista
como tendo essa diferença fantástica e apocalíptica de todas as formas de comunicação prévias. Mas quando você vê como as pessoas usam a internet, e tanto a etnometodologia quanto a análise da conversa usam sempre gravações para sempre terem dados próximos aos usos que as pessoas fazem dos computadores, você pode repetir a fita 200 vezes para poder ver tudo em detalhes. Quando você vê as pessoas usando a internet, é muito parecido com o modo como elas se orientam com relação às cartas que recebem pelo correio. E elas já agiam assim 200 anos antes da internet ser inventada. Então, é preciso dizer que muitas coisas na internet se parecem muito com coisas que já existiam. Se parecem, por exemplo, com o uso do catálogo telefônico. Se parecem com o uso do cardápio, com a sequência convocação-resposta, por exemplo. Por exemplo, pensem em um telefone tocando. Um telefone tocando é o equivalente mecânico de uma convocação. O telefone convoca você a responder, e você responde atendendo e dizendo, alô? Esta é a sequência convocação-resposta que acompanha a humanidade há muito, muito tempo. O fato de que agora é uma máquina que faz isso, é claro que é diferente, mas não é radical, dramática ou fundamentalmente diferente. É um pouco diferente, mas a mesma estrutura da interação humana é mantida quando o telefone toca e as pessoas atendem. Uma das coisas que conseguimos quando fazemos etnometodologia é talvez termos uma visão mais equilibrada da internet e de como as pessoas a usam, e os recursos culturais que as pessoas usam quando usam a internet. As pessoas usam esses recursos há séculos. Elas usam muito tempo antes da internet ser inventada, certamente. Pares adjacentes, categorizações, charadas e soluções, tudo isso. A internet está repleta destas coisas. É claro que a internet mudou algumas coisas, mas é preciso cuidado para não exagerar nem dramatizar estas mudanças, porque senão nós esquecemos aquilo que foi preservado. Se vocês assistissem a um videotape com pessoas usando a internet, seria muito importante, porque permitiria a vocês ter esse ponto de vista mais equilibrado sobre como as pessoas usam de fato a internet. Hoje em dia, um bom número de etnometodólogos começou a pesquisar o uso de computadores. Eles desenvolveram duas áreas de investigação que hoje são pesquisadas por outras pessoas. A primeira é chamada interação humano-máquina. É um nome terrível, porque não se interage com o computador. Se usa, ele é uma máquina, não um ator, não um agente. Mas, enfim, interação humano-máquina, como as pessoas usam o computador, como elas interagem, entre aspas, com o computador. A segunda é chamada trabalho colaborativo baseado em computador, que trata de como as pessoas trabalham cooperativamente e esta colaboração é mediada por computador. Estes são tipos de pesquisa que se faz etnometodologicamente hoje em dia, com computadores. Outra área do uso de computadores que está sendo investigada em perspectiva etnometodológica e de análise da conversa é sobre ambientes domésticos, como computadores são usados na vida familiar, como os computadores são usados em diferentes tipos de participação. Um tipo de participação é quando a família está sozinha. Outro tipo de participação, que se sobrepõe ao anterior, é quando a família está com um convidado. Às vezes, as crianças estão com um convidado, às vezes são os pais, e o uso do computador é diferente, dependendo do tipo de participação envolvido. Para a etnometodologia,
o contexto é tremendamente importante. Para diferentes tipos de participação, o uso da internet vai ser diferente dependendo disso. Estes são os tipos de objeto que a etnometodologia vai pesquisar. É preciso deixar de lado todas essas questões macro e olhar para como as máquinas são incorporadas a linhas de ação e interação humana em contextos de trabalho, em contextos domésticos ou no contexto de uma palestra. Bem, eu acredito que tenha dado a vocês uma espécie de vista geral do que é a etnometodologia, do que é a análise da conversa, de como estas duas abordagens têm uma perspectiva particular sobre a comunicação e como esta perspectiva pode ser aplicada a uma variedade de casos do mundo real, porque a etnometodologia é uma sociologia da vida cotidiana, e não fenômenos imaginários ou inventados, não fenômenos resultantes de conjecturas teóricas. Etnometodologia é a análise de situações reais, vividas por pessoas reais, agindo e comunicando-se juntas. E, tipicamente, usando dados de vídeo e áudio obtidos nessas situações e que possam ser transcritos e analisados. Acho que com isso concluo minha palestra e espero que tenha dado a vocês uma impressão do que eu chamo uma abordagem particular da natureza social da comunicação. Lembrem-se que, não faz muito tempo, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, informação não era sequer vista como um fenômeno social. Coisas como informação não eram vistas como algo relacionado à comunicação. A informação era abordada pela matemática. Foi somente depois que Garfinkel apareceu com sua teoria da informação que a teoria da informação passou a ser vista como realmente social. Agora, aceitamos que a comunicação seja vista como essencialmente social e assim por diante. Mas esse não foi sempre o caso, e dependeu de abordagens como a etnometodologia para que a natureza socialmente organizada da comunicação passasse a ser reconhecida. Ok, eu paro por aqui. E agora posso responder a algumas questões. Muito obrigado. O rei da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Não foi pra lá, pra Ribeira foi.